Glória a Deus pela sua vida, por todo o esforço que o Cordeiro de Deus te retribua, em nome de Jesus. Amém? Páscoa. Eu quero falar do que é Páscoa. Não quero gastar tempo com aquilo que muitas vezes nós aprendemos ao longo da vida. Eu quero gastar um tempo com vocês com aquilo que é o real significado da Páscoa. Primeira vez que esse evento foi estabelecido foi no Velho Testamento. Todos nós sabemos que o povo de Israel ficou por 430 anos, mais ou menos, preso no Egito. Chegou o momento que o povo começou a clamar. Chegou o momento que o povo começou a voltar a buscar a presença de Deus. E Deus começou a escutar novamente o povo. E Deus começou novamente a se lembrar do povo de Deus. E a palavra fala que Deus levanta um libertador. Qual que é o nome desse libertador? Fala de novo, por favor. Moisés, que não estava nem sabendo o que ia acontecer, cuidando das ovelhas dele. Na realidade, as ovelhinhas não eram nem dele, era do sogro dele, Jetro. Só que ele se aproximou, ele começou a se aproximar do monte de Deus. Moisés nem sabia, mas Deus já estava atraindo Moisés para perto dele. Em certa situação, ele pastoreando as ovelhas dele, né? Ele viu algo diferente. Ele viu uma sarça, ele viu um fogo. Que aquele fogo estava pegando naquele arbusto, porém aquele fogo não consumia aquele arbusto. E ele começou a se aproximar. Começou a chegar perto, começou cada vez estar mais perto desse fogo. E chegou uma hora que Deus falou para Moisés: Moisés, para. Para, Moisés. Porque a partir desse momento, o lugar que você está começando a pisar é um lugar santo. E por isso quero falar uma coisa para você, Moisés. Tira a sandália dos teus pés. E Moisés foi enviado ao Egito para resgatar o povo de Israel daquela opressão, né? Todos nós sabemos que se passaram 10 pragas. E o coração de Faraó se endurecia cada vez mais. Quanto mais milagres Faraó via, mais o coração dele se endurecia. Mas a promessa de Deus, ela não pode voltar vazia. Uma vez que Deus prometeu, ao seu tempo ela vai se cumprir. Na 10ª praga acontece algo diferente. Estou fazendo essa introdução para entrar em Êxodo 12. Na 10ª praga aconteceu algo diferente. Moisés recebe uma orientação de Deus que era necessário matar um cordeiro. E aquele cordeiro morto, o sangue daquele cordeiro era para ser colocado nos umbrais das portas. Porque o anjo da morte iria passar, iria matar todos os primogênitos do Egito, tanto de homem quanto de animais. E acontece realmente isso daí. E agora eu quero ler Êxodo. Sei que você não tem um boletim hoje, porém, se você quiser me acompanhar, se você tiver a sua Bíblia ou tiver o seu aplicativo no telefone, eu vou estar lendo capítulo de Êxodos. Êxodo significa saída. Capítulo 12, a partir do verso 3. Me acompanhe aí, por favor. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. Aqui tem um mistério grande, depois a gente fala sobre isso. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Verso 7. Passe então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento.
Não comam a carne crua, nem cozida em água, nem assada no fogo. Devem comer cabeça, perna e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, porque eu sou o Senhor. Verso 13, o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. Pass over, vou passar por cima, vou trazer livramento, não vai alcançar a vida de vocês. A praga e a destruição não atingirá quando eu ferir o Egito. 14, este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem como decreto perpétuo. Glórias ao nome do Senhor Jesus por causa disso. O que significa Páscoa? Páscoa significa... em inglês, essa palavra significa Passover. É você passar por cima, é você trazer livramento, é você não fazer com os outros aquilo que deve ser feito por causa do sangue do Cordeiro de Jesus Cristo de Nazaré. Nesse cenário aqui, ainda era um cordeiro, ainda era um animal. Mas todo o Velho Testamento ele é um espelho, ele é um track para aquilo que Deus vai fazer no Novo Testamento. Então Deus ali já estava profetizando quem? O Cordeiro de Deus, aquele que realmente tira o pecado do mundo. Porque todo esse ritual aqui somente servia para uma coisa. Esse ritual não tirava o pecado do homem. Nós falamos aqui sobre a porta das ovelhas. Vocês lembram desse ensino que nós trouxemos aqui? Eu creio que foi o pastor Márcio que trouxe esse ensino. Era necessário uma ovelha morrer. Era necessário um animal morrer para encobrir o pecado do homem. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O homem já não podia mais se aproximar de Deus por causa dos seus pecados. Então agora Deus, ele traz um espelho daquilo que viria a acontecer no Novo Testamento. Poupar, não julgar pelo que merece. Isso é misericórdia. É eu não receber aquilo que eu mereço. Você viu as cenas da crucificação de Cristo? É isso que eu e você merecemos. Com todo respeito, eu queria falar isso para você. Porque todos nós pecamos. Nós éramos inimigos do Senhor. Pela propiciação, substituição do injusto pelo justo. O que é necessário para comemorar a Páscoa? Tem algumas coisas que a gente vai pautar aqui rapidamente para nós entendermos o que significa a Páscoa. Porque todos nós tivemos um ensinamento de Páscoa, né? E eu quero falar que muitas das vezes talvez essa não seja a verdadeira Páscoa. A verdadeira Páscoa significa que alguém teria que morrer. E alguém iria receber a recompensa dessa morte. A morte daquele cordeiro. A morte daquele cordeiro e o sangue nos umbrais das portas daquela casa trouxe e traria e sempre vai trazer livramento sobre aquela casa. Por isso que é necessário entender o que significa a Páscoa. Porque a Páscoa, ela só é verdadeira. O verdadeiro significado da Páscoa é que o Cordeiro de Deus foi morto por mim e por você. Mas ele não só morreu, ele também ressurgiu. E ao ressuscitar, ele recebeu um nome acima de todo nome, nos céus, na terra e debaixo da terra. E a Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E a Bíblia também ensina que ele está à direita de Deus nesse momento e intercede pela minha e pela sua vida. Primeira coisa que nós precisamos entender, o que significa para comemorar a Páscoa é necessário levantar o sacerdócio. Não existe Páscoa sem sacerdotes. Não existe o real significado da Páscoa, ela não pode acontecer se não tiver um sacerdote lá naquele contexto.
o sacerdote da casa, ele teve que sair para matar um cordeiro, para matar um animal. E ele teve que também aspergir o sangue nos umbrais das portas. Isso é muito fácil de ouvir, mas você faz ideia do trabalho que dá isso? Matar um animal, esquartejar um animal, sem quebrar nenhum osso. Não podia quebrar nenhum osso dele. Pegar o sangue, aspergir nos umbrais das portas. Preparar o animal. Existia toda uma preparação para isso ser feito. Você acha que isso dá trabalho ou não dá? Não existe Páscoa sem que o sacerdócio seja levantado. Êxodo 12, 3 fala assim: todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Isaías 38, 1 fala assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma doença mortal. Veio a ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem. Sacerdote, eu falo para mim e falo para você: põe a tua casa em ordem. Põe a tua casa em ordem. Põe a tua casa em ordem. Nós precisamos entender isso. Nós falamos da peça aqui. Se você está andando com a gente, há algum tempo você rapidamente se viu que a peça foi desenhada em cima da vida e da obra de Jesus. Os 8 pontos da vida e a obra de Jesus. E aqui, nesse contexto, Isaías fala para um rei, para um príncipe, alguém que exercia autoridade. E esse alguém é você. Você exerce autoridade, eu exerço autoridade. E a Bíblia está me ensinando assim: coloca a tua casa em ordem, meu filho. A verdadeira Páscoa só pode ser celebrada quando eu e você nos esforçamos para obedecer. Porque quem recebeu a orientação de fazer o sacrifício do cordeiro? Quem que foi? Não foi Moisés? E Moisés ensinou isso a quem? A todas as autoridades de Israel. E todo o povo de Israel obedeceu. Segunda coisa que eu aprendo a respeito de Páscoa: qual é o nível de obediência que eu e você nós temos? Não existe Páscoa sem obediência. Não existe. Eu não posso ser seletivo. O reino de Deus não me dá opção e não te dá opção para mim e para você ser seletivo. O cordeiro deve ser comido todo. Todo. Continua firme aí, nós estamos em festa. Mas eu não posso deixar de ensinar para você e para mim essas verdades. Porque, como eu falei para você, eu quero falar daquilo que é verdadeiro. E não quero gastar tempo com aquilo que não é. Porque se nós conhecermos aquilo que é verdadeiro, automaticamente nós vamos andar no caminho correto. Amém? O que precisa acabar? Com a síndrome de Adão. Eva estava conversando com a serpente, Adão não fez nada. Eva come a fruta, se assim pode dizer, e ele não fez nada. Eva oferece a fruta e ele o quê? Agora que não era para fazer, ele faz. Isso está no meu e no teu DNA. Não adianta eu ser bonitinho. Isso está lá dentro, está no gene. Isso só muda, sabe como? Quando Jesus Cristo entra e eu e você nos propomos a obedecer a palavra de Deus incondicionalmente. Isso tem que sair de nós. O pecado deformou o homem. O pecado, ele criou esse estigma no homem. Mas graças a Deus e glória a Deus por Jesus, porque por causa disso o homem está voltando aonde novamente? Está voltando a ser imagem e semelhança de Cristo mais uma vez. Até que todos nós chegamos à estatura do varão perfeito. Todos nós estamos em processos. Mas a obediência, ela é algo fundamental nessa caminhada. Segundo, o que é necessário? Adoração. O altar deve ser um altar limpo. Êxodo 12, 5 fala assim: o animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito. Devemos nos apressar a apresentar a Deus sem manchas. Essa é a noiva que Jesus vem buscar. Uma noiva preparada. Uma noiva que ela é ataviada. Uma noiva que ela troca as vestes. Olha o que acontece em Zacarias 3:1.
Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, Satanás, e o Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei sobre vocês vestes nobres. Glória a Deus, né? Porque essa era a nossa história. Quando o pecado ele deformou o homem, as vestes elas eram impuras. Mas Deus, ele mudou a minha e as suas vestes. Pela graça fomos chamados a sentar à mesa do rei, mas as vestes devem estar limpas e adequadas. Se você recebesse um convite de uma grande autoridade para jantar com essa pessoa, qual é a roupa que você usaria para estar nesse evento? Com certeza a melhor. E se fosse mulher, com certeza ela queria comprar um vestido. Sim ou não? É só ter um evento que elas esquecem tudo. Mulher só usa roupa uma vez. Eu não entendo isso. Isso acontece só lá em casa ou é com vocês também? Me ajuda a entender esse mistério. Porque eu sei onde ela usou aquele vestido. E aquilo ali já pelo menos faz uns 5 anos que ela está lá encostado. Fala, e aquele? Não, aquele eu já usei, mas minha filha, Moisés até já morreu. Ninguém vai lembrar disso. Mas elas querem o quê? Uma veste nova. Mateus 22:11 fala assim: mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando vestes nupcial. E lhes perguntou: amigo, como você entrou aqui sem as vestes nupcial? E o homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarre-lhe as mãos e os pés, e lance-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. É necessário trocar as vestes. Existem vestes novas. O Pai quer nos dar vestes novas. Eu amo a parábola do filho pródigo. Porque o pai todos os dias, o pai nunca desistiu do filho. É lindo isso ou não é? O pai nunca desistiu do filho. Ele errou, ele aprontou, ele fez aquilo que todos vocês sabem. Mas o pai todo dia, ele ia para a janela e olhava o caminho de volta. E esperava ele para que um dia ele voltasse. Não existe pecado. Não existe pecado. Escuta o que eu vou falar para você. Não existe pecado que seja maior do amor de Deus. O Pai é bom. O Pai, Ele é bom e Ele é misericordioso. Ah, se eu encontrar um coração contrito e quebrantado, volta para a casa do Pai. Porque só há proteção debaixo do Cordeiro Santo de Deus. Vivemos dias difíceis. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Precisamos estar cobertos pelo sangue do Cordeiro. É Ele que nos guarda. Essa é a nossa garantia, que traz livramento sobre as nossas vidas. Terceiro, o cordeiro deve ser comido inteiro. Êxodo 12:10 fala assim: não deixe sobrar nada. Não deixe sobrar nada disso daqui. Não deixe sobrar nada da palavra. Exerça a palavra, pratique a palavra, viva a palavra inteira. Não seja seletivo. Não escolha nada da palavra. Isso é bom todo. Isso é bom todo. Ainda que às vezes é amargo quando você come. Mas depois de algum tempo, ela cura. Ela traz restauração. Ela ministra as nossas vidas. O Cordeiro Santo de Deus deve ser comido inteiro. Um evangelho onde escolhemos que parte iremos receber. Não é um evangelho que transforma a vida.
isso é fast food, isso é qualquer outra coisa. O evangelho verdadeiro é aquilo que a Bíblia nos ensina para nós exercermos em todos os sentidos. Salmo 119, 4 fala assim: Tu ordenastes os teus mandamentos para que nós venhamos cumpri-los a quê? À risca. Todos eles. Todos eles. O salmista Davi falou assim: como é bom obedecer a tua palavra. Como é bom andar pela tua palavra. É como mel na minha boca. A palavra é boa. A palavra é boa. Relacionar com a palavra é maravilhoso. Obedecer a palavra de Deus é tremendo. Tem o preço. Não vou mentir para você. Existe um preço de renúncia. E é a renúncia total. Mas também existe um preço de glória. O meu Senhor e o teu Senhor, sendo Deus, ele se esvaziou para obedecer a palavra do Pai. E como homem, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Eu quero trazer esse entendimento para mim e para você. Eu quero falar dessa maneira. Depois nós vamos fazer uma festa, nós vamos celebrar através da ceia do Senhor. Mas nós precisamos ter consciência. Igreja, nós precisamos acordar. Nós precisamos despertar. E parar de ser uma igreja de oba-oba. De parar de ser uma igreja de viver por mídia. Nós precisamos voltar a nos relacionar com aquele que realmente pode mudar as nossas vidas. Vivemos dias difíceis. Não brinque com o inimigo. Ele é um ser espiritual muito. Você não faz ideia a capacidade que ele tem. Tudo aquilo que ele for fazer, ele precisa de autorização. Tanto da sua vida quanto da autorização de Deus. Mas ele vem para matar, ele vem para roubar e ele vem para destruir. Nós precisamos mergulhar debaixo do sangue do Cordeiro. E aí sim, no esconderijo do Altíssimo, nós estarmos protegidos. Tiago 1,22 fala assim: sede praticantes da palavra, e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. A Páscoa traz libertação e comunhão plena. Fala isso, por favor. A Páscoa traz libertação e comunhão plena. Comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Colossenses 1,13 fala assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Vou ler mais uma vez. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro Pascal. João 1,29 fala assim: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e João disse: eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que de uma vez por todas, ele vai tirar o pecado do mundo. O sumo sacerdote, vindo da linhagem de Melquisedeque, sem princípio, sem um estabelecimento direto pela palavra. Alguém que veio de uma linhagem onde, através dele, Deus estabelece Davi e toda essa genealogia que nós sabemos que biblicamente ela aconteceu. Jesus, ele é a nossa Páscoa. Jesus, ele é o nosso Cordeiro Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Aqui na Páscoa, na peça que foi apresentada, pelo menos eu fiquei impactado quando Jesus, ressurreto, recebendo diante do Pai toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra, quando ele se prostra, quando ele se levanta, quando ele se põe de pé, eu senti uma presença de Deus tão forte, porque isso vai acontecer na tua vida e na minha vida um dia. Um dia nós vamos chegar diante dele, e ele vai estar nos recebendo de pé. E se nós formos fiéis, ele vai falar: benditos do meu Pai, entrai, o reino é de vocês. Isso é Páscoa. Isso é Páscoa. O que é que nós precisamos fazer hoje para entender a Páscoa nessa dimensão? Primeira coisa que nós precisamos entender: o arrependimento é uma chave que aciona o coração de Deus. Não existe pecado maior do amor de Deus, que seja maior que o amor de Deus.
independente de qual for a situação. O filho pródigo, ele prostituiu, ele saiu de casa, ele queimou tudo aquilo que o pai tinha dado nas mãos dele, torrou tudo, ficou numa situação tão humilhante, tão precária, que se você conhece um pouco a Bíblia, você sabe que dar comida para porcos e querer comer comida de porcos, naquela cultura, eu creio que isso era a pior situação que um ser humano podia chegar. Mas um dia ele caiu em si. A Bíblia diz que um dia ele refletiu na vida dele e aquilo que o pai tinha prometido para ele. E ele fala assim: na casa do meu pai há provisão. Não sou digno que me trate mais como filho, me trate como qualquer uma das pessoas que você queira, da mesma maneira que você queira me tratar. Porém, eu vou voltar. Eu vou voltar. E pela surpresa dele, quando ele voltou, o pai tinha tudo preparado. Porque só pode dar anel quem prepara um anel. Só pode ter um calçado quem separa um calçado para o filho. A sua roupa da volta está preparada. Tanto as vestes, quanto o calçado, quanto o anel, tudo está preparado. E existe uma festa para todos aqueles que desejam se aproximar desse banquete. Estou encerrando. Jesus é o Cordeiro Santo de Deus. E agora nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Eu pedi para que os discípulos e mais o Edivaldo, representando Jesus, não trocassem a roupa. Eles estão aqui. As pessoas que vão estar trazendo os elementos para a celebração da Páscoa também, se quiserem poder se mover com isso, a gente está encerrando aqui e a gente vai celebrar a Páscoa. Celebrar a Santa Ceia, desculpe. Pode ficar do lado de cá. Cadê o Senhor desses discípulos aqui? Foi trocar roupa. Ele vai voltar com o corpo glorificado. Pode sentar, faz aquela rodinha bonitinha que vocês fizeram, faz uma rodinha. Isso. O Éder é maior, não cabe da roda. Faça um pouquinho mais. Aí, Éder. Eu perguntei umas 10 vezes para o meu filho: filho, você vai representar quem como discípulo? Se fosse Judas, não ia deixar, não. Falou: papai, não tem os nomes, não. Eu falei: checa lá com o pessoal quem você é. Eles são lindos, não são? Que privilégio poder ensiná-los, poder criá-los nessa maneira. Você tem algo precioso, algo maravilhoso, que eu e você, eu pelo menos não tive isso. Ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem andar. Glória a Jesus. Fiquem em espírito de oração, que esse Jesus, o mesmo Jesus que vocês viram a fazer a peça aqui, ele voltará. Ele voltará com poder e grande glória. Eu creio que tem uma surpresa aí. Queria chamar o pastor Márcio e o Éder. Posso chamar o pastor Éder também, porque para mim ele é um pastor. O Éder está por aí? É você mesmo, meu filho. Venha para cá. Chamar mais dois valentes para estar orando aqui, para que o Edivaldinho chegue. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas. Por que eu estou fazendo essa representação? Porque nem eu e nem você nós participamos da ceia. Essa ceia que a Bíblia diz, você não estava lá, estava? Senão eu ia te repreender agora. Não, nós não estávamos lá. Nós temos a palavra de Deus que nos orienta, que nos mostra como isso aconteceu. Mas a palavra nos ensina que ela aconteceu. Eu quero ler 1 Coríntios 11, 23, até o verso 32. E depois, eu queria pedir para que o pastor Márcio falasse sobre o pão e o Éder falasse sobre o vinho. E eles vão
falar sobre esses dois elementos, que eles são importantíssimos nisso que a gente vai estar falando. E aqui, o Edivaldo representando Jesus, com os discípulos dele, eles vão celebrar a ceia. Ele vai celebrar a ceia com seus discípulos. Porque eu creio que isso é uma representação que nos ajuda a entender um pouco qual é o significado disso. Isso foi tão importante para Jesus. Isso foi tão importante para Jesus, que ele fala assim: como eu desejei comemorar esse momento com vocês, os meus discípulos. Façam isso todas as vezes, em memória de mim, até que um dia, não sei se eu posso dizer isso, a Bíblia não me orienta, mas escreve a lápis e desconsidera se você não quiser. Mas eu creio que um dia nós vamos fazer uma Santa Ceia lá com o papai. Eu sei que você vai ter um corpo glorificado. Os teólogos implantando falam assim: heresia, o corpo glorificado não come nem bebe. Eu sei disso, querido. Mas imagina uma ceia, o compartilhar desse momento com o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Vai ser maravilhoso, não vai? Então, enquanto isso não acontece, nós precisamos fazer isso em memória dele, para que ele seja glorificado. Amém? Eu vou ler aqui e depois os irmãos vão falar sobre esses dois elementos. 1 Coríntios 11, 23 fala assim: pois recebi do Senhor o que eu também entreguei a vocês. Esse é o apóstolo Paulo falando. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, a aliança do meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que beberem do meu sangue. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor, até que ele venha. Verso 27. Portanto, todo aquele que comer do pão e beber do cálice do Senhor, indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Verso 28. Examine-se. Quem que é para se examinar? Cada um. Eu não tenho essa capacidade de te examinar, de te julgar. Não é meu. A Bíblia fala: sonda teu coração. Você onde você está. Examine-se a você mesmo. E então, não é para ficar sem participar da ceia. Examine-se. Se há algo para acertar, para ajustar, faça o quê? Ajuste. Porém, depois, participe desse momento de celebração. Então, coma e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe para sua própria condenação. Verso 30. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. 31. Mas, se não tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. 32. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo inteiro. Eu estava lendo isso daqui, eu falei: cara, como Deus ele é bom. Se Deus ele nos disciplina hoje, se Deus ele está nos disciplinando hoje, não estou falando que seja o caso, mas se ele está fazendo isso hoje, sabe por quê? É porque ele quer que nós não venhamos cair no juízo eterno. Olha a graça e o amor de Deus aonde nos alcança. Amém? Então, nesse momento eu queria passar a palavra para o pastor Márcio para que ele pudesse estar falando. Amém? Queridos, hoje é um dia de festa. Hoje é um dia de festa. Quando fala de Páscoa, na minha cabeça vem, primeira coisa, é um grande livramento. E eu fico super feliz, porque realmente foi um grande livramento. Da forma que o pastor Marciano ministrou, e quando ele lembrou do Passover, né? Depois de 430 anos de escravidão, o povo foi liberto através da Páscoa. Eles saíram de lá, a 10ª praga veio, e todo mundo que submeteu àquilo que foi estabelecido por Deus, teve o seu primogênito poupado. E, só que também fala de um grande juízo. De um grande juízo. Então, quando eu vou para a ceia do Senhor, eu lembro de um grande livramento, mas eu lembro de um grande juízo. E uma vez eu estava numa ceia e eu não quis ceiar. Não ceiei. Daí, depois disso, o Espírito Santo veio e me incomodou demais. Falou: meu filho, existe um processo de comunhão comigo. Você não está ceando comigo, você não está pegando do pão
Você não está tendo comunhão comigo. Ceia fala de comunhão. Páscoa fala de livramento. Só vai ser livre aquele que tiver comunhão com o Espírito Santo de Deus. Então aquele que não ceiar, que não participar da ceia, simplesmente está declarando e falando assim: Senhor, eu não estou tendo comunhão com o Senhor e não estou tendo comunhão com o corpo de Cristo. Então que esse entendimento venha estar nos nossos corações, igreja. Que nós, como corpo de Cristo, temos que pegar o pão, temos que participar da ceia. Se existe pendência no nosso coração, como foi ministrado pelo pastor Marciano, a gente vem lembrando as pendências que existem, aquelas coisas que a gente precisa tratar, aquelas coisas que a gente precisa liberar perdão, pegar perdão, pedir perdão. Queridos, vamos esperar 2 minutinhos, daí a gente já distribui? Enquanto eu estou falando? Daí a gente tem que levar a nossa cabeça para esse lugar e realmente analisar as nossas vidas. Mas aqueles que não passaram o sangue do Cordeiro Santo pelas portas, tiveram os primogênitos ceifados. E hoje, aquele que não tem comunhão com o Senhor, se o Senhor nos chamar, a gente vai perder a nossa salvação na nossa morada eterna. Nós temos uma nova identidade em Cristo, para viver aqui como corpo de Cristo. Só que o Senhor tem para nós uma vida eterna, e essa vida aqui passa. Essa vida aqui passa, e passa muito rápido, igreja. Então, a gente fala de um grande livramento. Vamos lembrar que a aliança, Jesus levou o nível de aliança lá na estratosfera para a gente, porque quando a gente casa, a gente viu um casamento ontem, a gente faz juras de amor, aliança, o cordão de 3 dobras. E Jesus, para que nós fôssemos salvos, ele deixou todo o sangue do corpo dele. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Isso é muito sério. E a gente tem dificuldade de cumprir os propósitos e as alianças que a gente faz aqui na terra. Então, como igreja, nós não venhamos deixar de ter comunhão com o Espírito Santo e com os nossos irmãos, por causa de diferença terrena, que são pequenas. Se a gente analisar o tipo de problema que a gente tem aqui na terra, que nos impede de entrar na presença do Senhor, é tudo muito pequeno, baseado numa vida eterna. E a gente tem esse poder. E nós, como corpo, cada um que pegar um pedaço do pão, vai pegar o pão, vai comer o pão, vai lembrar da comunhão do Espírito Santo de Deus, de Jesus com os discípulos, e vai lembrar: eu sou um pedaço do corpo de Cristo, e junto com o meu irmão, eu tenho vida para tirar muitos que estão mortos ou que dormem. Então eu vou pegar, vou comer esse pão, vou lembrar de Jesus Cristo de Nazaré, e vou me transformar num pequeno discípulo, vou passar a viver como um pequeno discípulo. Que esse posicionamento venha estar sempre queimando dentro dos nossos corações. Amém, igreja? Vocês são corpo, nós somos o corpo de Cristo. Não fique fora da ceia do Senhor, não fique fora da comunhão. Você, como esse pedaço de pão, pedaço do corpo, cheio da vida, cheio do sangue de Cristo, que vai ser ministrado pelo Éder agora. Mas participe da ceia do Senhor. Se tiver pendência, você pede perdão para Deus agora, fala: Senhor, me perdoa dessas pendências. Eu quero ter comunhão com os meus irmãos e com o Senhor, mas eu não vou ficar fora disso. E depois eu ligo para as pessoas e eu trato o que tem que ser tratado. Mas eu quero o livramento sobre a minha vida, eu quero esse grande livramento, eu não quero o juízo. Porque existe juízo, Deus é bom, mas existem princípios que a gente tem que caminhar dentro deles. E Deus vela por cumprir todos os princípios deles nas nossas vidas. Então que a gente venha ter uma manhã alegre, lembrando da Páscoa do Senhor, de um grande livramento. Porque na sexta-feira ele morreu, no domingo ele ressurgiu. Quando que ele vai ressurgir dentro de nós? Quando o velho Márcio morrer. Que dia que a gente está? Na sexta ou no domingo? Vamos para o domingo em nome de Jesus, pegar o pão e louvar o Senhor em nome de Jesus, amém? Posso orar, não é isso? Posso orar? Amados, o sangue do Cordeiro, vamos ficar em pé, pode ficar em pé. O sangue do Cordeiro, ele cala a voz da nossa consciência. Quando o Márcio fala das pequenas circunstâncias, das situações que a gente vive, ou então os pecados que nós cometemos, esse sangue é suficiente para nos limpar, para lavar o nosso coração. É por isso que o nosso Senhor é o mediador dessa nova aliança, em que as pessoas são justificadas por causa do sangue dele. As pessoas são lavadas por causa do sangue dele. Não é uma obra que, não é algo que nós vamos fazer e então ele vai nos aceitar. Ele nos amou primeiro. Ele deu o filho dele para morrer no nosso lugar. Então esse sangue, nós tínhamos uma cédula que era contra a nossa vida, ou seja, nós já tínhamos em nós um destino, nós já tínhamos em nós um caminho feito pelo inimigo das nossas almas, mas o Senhor veio e pagou com sangue.
né? Você viu os três, você viu o Espírito Santo, você viu Deus e você viu Jesus, não é? Cada um com a sua característica, mas Deus, o Cordeiro Santo de Deus, foi quem derramou o sangue dele para que nós hoje tivéssemos acesso aos santos dos santos, à presença de Deus. Então, às vezes, a gente, quando ele fala assim, o Marciano leu esse texto, quando ele fala assim, a gente precisa se analisar. Mas não é uma análise que você vai fazer dizendo assim, cara, eu não posso. Porque o momento em que você se analisa e você julga aquilo que você tem como pendência maior do que o sacrifício de Jesus, nós estamos pisando no sangue dele. A gente está dizendo assim, cara, Jesus até que foi legal, mas sabia que o meu pecado é muito maior do que o teu sangue derramado na cruz? Isso é uma mentira do diabo. O sangue dele nos purifica de todo o pecado e traz vida à nossa vida. Aconteceu uma transfusão. Nós temos hoje um sangue real. O sangue do Cordeiro, o sangue daquele que é, daquele que vai ser para sempre, e um dia ele vai voltar. Então o desafio da gente é entender que o sangue cala a voz da nossa consciência. Nos purifica de todo o pecado. E cala a voz do inimigo das nossas almas. Esse sangue é perfeito. Para lavar um povo que um dia nem povo era. Mas o Senhor derramou na cruz do Calvário o sangue dele. Para que hoje eu e você, olha para o teu irmão aí. Dá um abraço nele, rápido, um abraço assim. Não tão apertado. Isso. Para que a gente pudesse ter comunhão. Para que a gente pudesse ser lavado. Para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados. E uma nova vida em Jesus. Glória a Deus.